A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, como vocês estão? Espero que esteja bem na santa paz do Senhor, graça e paz. Um grande abraço. Eu estou muito contente, pelo canal estar crescendo, graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, na graça e paz. Vamos encerrar o livro, vamos dar uma passada pelo livro de Josué. Nós começamos o estudo do livro de Josué. Josué, o nome, o significado é libertador, filho de Num, da tribo de Benjamim, assumiu a liderança dos israelitas depois da morte de Moisés, guiou seu povo através do rio Jordão, de seu acampamento fortificado em Gilgal, com base das suas operações militares, conquistou parte da Palestina e dividiu o país entre as tribos. Morreu com 110 anos de idade. O livro de Josué continua a história de Israel, a partir do fim de Deuteronômio e porque se assemelha ao Pentateuco. Alguns eruditos contam os 6 primeiros livros da Bíblia como um só, chamado Hexateuco. O esboço do livro, a conquista de Canaã pelos israelitas, capítulo 1, 12. 2. Divisão da terra entre as tribos, capítulo 13, 22. 3. O término do livro, 2 discursos de Josué, capítulo 23 e 24. Vamos correr um pouquinho os títulos, Livro de Josué. No capítulo 1, fala assim, Deus fala a Josué e anima-o. No 1:10, fala, Josué prepara o povo para passar o Jordão. No capítulo 2, o título é Josué envia 2 espias a Jericó. No capítulo 3, é a passagem do Jordão. No capítulo 4, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. No capítulo 5, a circuncisão dos filhos de Israel. No 5:10, celebra-se a Páscoa. Um anjo aparece a Josué. No 5:13. No 6, Jericó é destruída, Raabe é salva. No 7, os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. No 8, Ai é tomada e destruída. No capítulo 8, 30, Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e lê-a. No 9, os gibeonitas enganam Josué, que faz com ele uma aliança. No 10, Gibeão é sitiada por 5 reis. No 10, versículo 6, Josué socorre a Gibeão. No 10:12, o sol e a lua são detidos. No 10:16, Josué prende os 5 reis e mata-os. No 10:28, Josué vence mais 7 reis. No 11, as vitórias de Josué sobre diversos reis. No 12, as terras que Moisés deu às 2 tribos e meias. As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Os 12:7, os 31 reis que Josué feriu. O 13, Josué reparte a terra que tinha conquistado. No 14, Josué dá a Calebe em herança Hebrom. No 15, as heranças das 9,5 tribos, a herança de Judá. No 16, as heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. No 17, o capítulo 17, ele fala a herança da meia tribo de Manassés. No 18, o tabernáculo é levantado em Siló. No 18:11, a herança de Benjamim. No 19, a herança de Simeão. No 19, versículo 10, a herança de Zebulon e de Isacar. No capítulo 19 ao 24, a herança de Azer e de Naphtali. No capítulo 19, versículo 40, a herança de Dan. No capítulo 20, estabeleceu-se as cidades de refúgio, as cidades da tribo de Levi, no 21. No 22, Josué abençoa e manda para as suas casas as 2,5 tribos. No 22, versículo 10, o altar do testemunho. No capítulo 23, Josué exorta o povo a obedecer à lei do Senhor.
No 24, Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. No capítulo 24, versículo 14, Josué faz de novo concerto com o povo. No capítulo 24, versículo 26, a pedra do testemunho. No 29, capítulo 24, versículo 29, a morte de Josué e de Eleazar, tá? Então vamos correr alguns versículos, né? Aleluia, né? Quando nós falamos de uma coisa que gostamos, e pensa num livro que eu acho tremendo, né? Eu acho um livro muito, né? E ele me ensina a obediência, ele mostra para mim que a obediência e a persistência gera milagre, e mostra que se eu abandonar tudo para seguir Jesus, se eu seguir Jesus, muitas vitórias virão. Obediência e persistência são bases, né? Alguns versículos, vamos correr então né? Alguns versículos muito fortes que eu acho dentro do livro de Josué. No capítulo 1, o versículo 6 fala: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. No versículo 9 fala: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. No capítulo 2, quando Josué envia 2 espias, é tremendo, né? Aqui no versículo 11, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e em parte embaixo na terra. Isso aqui é Raabe, né? É uma declaração de alguém que não está ali no meio, né? Olha, né? É tremendo, eu acho muito forte, né? No 3, que é a passagem pelo Jordão, né? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo, né? Aleluia, né? O 17 é muito forte, capítulo 3, versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar, né? E o Jordão estava cheio, transbordando, né? Tremendo, né? Vamos correr aqui, quando ele celebra a Páscoa, no capítulo 5, né? E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã, a celebração da Páscoa. Um anjo aparece a Josué, no capítulo 5, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és dos nossos ou dos vossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. No capítulo 6, quando Jericó é destruído e Raabe foi salva, né? Raabe, a prostituta, ela foi salva, né? Aleluia, né? Ela era meretriz, né? Em algumas traduções, foi salva porque ajudou o povo de Deus, né? Aleluia, né? Aleluia. E o 7, né? Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Aleluia, né? O versículo 6, no capítulo 7, vou tentar correr o máximo, né? Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. E ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre a sua cabeça. Eles foram derrotados, né? Porque havia pecado no meio deles, né? Aleluia, né? Depois, quando tiraram o pecado, né? O pecado de Acã, né? Aleluia, né? E foi indo, né? E Deus deu vitória, né? Vamos pular. Não tem como, né? O capítulo 10, aí a alegria transborda, né? A presença do Senhor é forte. A gente falando de um livro que nós gostamos, o livro de Josué. 2 livros bíblicos que eu acho assim tremendo, é Josué
e o evangelho escrito por Lucas, né, no Novo Testamento. No capítulo 10, o versículo 12, o sol e a lua são detidos, né? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isso não está escrito nos livros do reto, né? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase por um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, né? Não, aleluia, né? E disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Meu professor, ele fala que aquele dia 29 de fevereiro, né, foi criado por causa dessa oração de Josué, né? E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gigal, né? Detém sol e lua, né? Deus fez um milagre tremendo pela mão, né, de um pecador, né? Aleluia, né? Então, o versículo que eu mais gosto, né? Tá acabando o tempo, né? E Deus, né, fiel, né? Não tem como, né, não passar pelo versículo, aleluia, né? No capítulo, vou correr um pouquinho aqui, é muito legal esse livro, tremendo, mas o capítulo 14, o versículo 11, não tem como, né? Onde Josué dá a Calebe em herança Hebron, né? Primeiro dia, quando a igreja estava pronta, dia 20 de fevereiro de 2011, nós tivemos a oportunidade de pregar na Assembleia de Deus do Ipiranga, Nova Esperança, e a mensagem era essa: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Então tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Tem essa mensagem no YouTube, acho que já várias vezes, né? 3 almas se rendeu aos pés do Senhor, reconciliando, né? Esse versículo: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Então tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Não vou nem comentar, né? Tem os comentários, senão vai estender muito, né? Um homem de 85 anos fala: ó, tô forte, né? Aleluia, né? Um homem de, aleluia, né? Aleluia, né? 85, né? 85 anos, né? E vamos fechar, aleluia, né? No capítulo 23, ele chama todo o povo e ele começa a mostrar a grandeza que Deus fez, os milagres, as maravilhas, como foi tremendo, da onde Deus tirou o Egito. Eu não posso pregar, porque vai, né? Aí ele chama o povo, ele senta o povo tudo ali, e ele conta as maravilhas que Deus fez, né? Porque muitas vezes nós queremos que Deus faz, mas nós esquecemos da onde Deus nos tirou, o que Deus fez, os milagres que o Senhor tem feito, né? E vou fechar com o versículo, aleluia, né? O capítulo 24, versículo 15. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam na além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E a resposta do povo foi: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito estes grandes sinais em nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andemos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Aleluia, né? Irmão, né? Josué fala: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo fala: nós também, né? Aleluia. Então, ó, que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Um grande abraço. Que Deus abençoe, né? Aleluia, né? Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família, né? O livro de Josué, pega esse livro, irmão, dá uma refletida nele, lê ele, é muito forte.
Deus fala fortemente com seu povo nesse livro de Josué. Né? Lê o capítulo 23 e 24, né? Porque você quer um milagre, mas você esquece que de onde Deus te tirou e o que Deus fez na sua vida. Então, um grande abraço, fica com Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família.